A paz do Senhor Jesus, amados amigos, desde a Guiana Francesa, aqui é Joaquim, pastor da Assembleia de Deus, Oração da Fé. Gostaria que você nos desse um apoio, se inscrevendo, compartilhasse ou postasse um comentário. Hoje nós vamos falar sobre João 3,14, sobre a serpente de bronze, o qual Jesus falou que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então nós vamos ver o que Jesus aponta, por que Jesus falou isso, certo? E vamos ver a alusão que Jesus fez sobre essa serpente de bronze. Pois o texto vai nos remeter a Números capítulo 8, a partir do versículo 21, que o povo estava murmurando no deserto contra Deus, estava murmurando contra Moisés. E por conta disso, certo? Deus enviou serpentes venenosas para que mordesse o povo. E muitos hebreus foram mortos ali no deserto, mordidos pelas serpentes, porque eram murmuradores, queixosos. Deus estava dando água, estava reclamando, água no deserto, tira da rocha. Deus estava enviando maná do céu, estavam reclamando. Estava com saudade do Egito, é o tipo do crente carnudo, nunca está satisfeito com aquilo que Deus está lhe dando. Pois é, quando estava acontecendo, eles começaram a morrer, as serpentes começaram a vir no meio do povo, morder o povo, eles estavam morrendo e clamaram a Moisés: Moisés, nos salva dessas serpentes. E Moisés, como intermediário entre o povo e Deus, um profeta do Senhor, clamou ao Senhor, e Deus falou: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca sobre um poste, e acontecerá, Moisés, que todo aquele que for mordido por essas serpentes venenosas, olharem para a serpente de bronze, estes ficarão curados. Então era isso que Jesus estava falando para Nicodemos, que aconteceria algo semelhante, que importava também que Jesus fosse levantado da terra, certo? E quando Jesus foi levantado naquela cruz, significava agora que toda a humanidade que estava morrendo nos seus pecados, porque Satanás trouxe o pecado para a humanidade, as pessoas morriam. Então todos aqueles que olhar para a cruz de Cristo serão perdoados seus pecados, serão curados das suas enfermidades. É isso que Jesus está apontando. Sim, Nicodemos, é assim como Moisés levantou a serpente naquele deserto, assim importa que eu seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados, João 8:32 diz: quando o Filho do Homem for levantado da terra, sabereis que eu sou. Então Jesus está apontando agora para um outro levantamento. O primeiro levantamento é o levantamento da cruz. O levantamento da cruz consiste em salvar os pecadores, em salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que olhar para a cruz de Cristo e crê em Jesus, este será salvo. O segundo levantamento, Jesus vai falar aqui em João capítulo 12 e versículo 32, queridos: eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Glória a Deus. Jesus está falando agora da sua morte e da sua ressurreição, que ele morreria na cruz, primeiro para salvar os pecadores, certo? E o segundo passo seria o levantamento, levantar-se dentre os mortos, vencer a morte. Aleluia! Quando ele vencer a morte, a palavra do Senhor disse: a todos atrairei a mim. E João fala: todos os que estão no sepulcro e ouvirem a voz do Filho do Homem se levantarão para a ressurreição da vida. É isto que Jesus está apontando. Portanto, queridos amigos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto para que o povo fosse curado quando fosse picado pelas serpentes venenosas, assim importava também que Jesus falou de ser levantado naquela cruz, ser pregado em uma cruz, para que os pecadores que estavam morrendo em seus pecados pudessem herdar a salvação. Deus quer que você seja salvo. Você tem que somente, querido irmão, olhar para a cruz de Cristo, crer naquele sacrifício. Foi único na cruz para salvar toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos.